uma amiga minha, que é do Partido Verde da Áustria, me escreveu dizendo: Inês, tem um problema sério aí com os acordos da UE, que eles estão pressionando o Temer para que ele assine rapidamente para poder ter mão de obra barata do Brasil. Aí eu acionei o PT, eu não sou do PT, mas eu sou, digamos, aliada, né? E eu sou anarquista, como todos sabem, mas eu participo de diferentes frentes e eu faço aliança com muita gente. Do momento que é de esquerda e antifascista, eu estou fazendo acordo. Então eu escrevi para a Gleisi Hoff, encontramos com ela aqui, ela veio várias vezes explicar o que estava acontecendo, primeiramente no Brasil, e também saber o que é que nós estávamos fazendo aqui. E então, bom, houve essa troca muito importante. E os acordos, então, houve muita pressão de lado e do outro para que não sejam assinados. Fizemos muitas manifestações aqui também com os latino-americanos, né, com outros países da América Latina, que nós temos uma associação, uma grande associação, um coletivo, e nos reunimos pelas diferentes causas da América Latina, de todas as latitudes. E, então, nisso é essa coisa aí que ficou. E a minha live hoje, eu vou insistir sobre a fala infeliz do infeliz Mourão e do Bolsonaro. Eu ia falar sobre os crimes de Bolsonaro, mas eu vi que muita gente falou, então eu vou falar sobre a questão do Mourão, amigo de Ustra, e de ter dito que ele é uma pessoa honrada e uma coisa muito importante que ele disse que não foi relevado, que as pessoas não prestaram atenção por causa do choque, porque é uma estratégia de choque que eles utilizam para torturar as pessoas psicologicamente, sobretudo nós fomos vítimas das ditaduras, eu particularmente 3 ditaduras, Brasil, Chile e Argentina. Então, eles chocam para a gente se jogar em cima daquelas coisas, mas passou uma frase dele que é terrível, que ele disse: essas pessoas que foram testemunhas da época têm que desaparecer para que a história seja contada corretamente. Então, eu vou insistir nessa coisa, porque essa frase aí ela não pode passar em branco, ela não pode ficar no ar. E nós temos que combater essa coisa, essa tortura, porque é uma tortura. O Bolsonaro berra e o Mourão enfia a agulha. É tortura psicológica, né? E isso vai minando o psicológico das pessoas. Então, eu vou trabalhar sobre isso. E também sobre a questão de que Bolsonaro comemorou a morte, o assassinato do Che Guevara. E eu acho que isso não pode passar. Então, essa perversão é uma perversão dessas almas podres, genocidárias, e eu vou denunciar isso hoje na minha live, mais do que os crimes de Bolsonaro, né? Porque eu acho que quem viveu, como a gente viveu, os ex-presos, os testemunhas da época, os ex-exilados, nós temos uma capacidade de resiliência. Nós estamos vivos, em pé, contando a história, né? E felizes, porque quem gosta de tristeza é fascista. Então, nós temos o dever de contar essa história até o último dia da nossa vida, até o último suspiro, denunciar o que aconteceu e o que está acontecendo, para que depois essa gente não diga que não sabia. Porque é esse o problema, é que dizem depois que não sabiam. Como na Alemanha, a denazificação foi uma piada, né? Porque todo mundo depois virou só seguidor, sem responsabilidade no genocídio, ninguém viu passar os trens, ninguém viu a fumaça no ar, ninguém viu crianças desaparecendo nas escolas, ninguém viu os comércios sendo estourados, né? Então, isso vai acontecer no Brasil também, já está acontecendo, né, com os arrependidos. Então, o meu trabalho hoje vai ser sobre essa questão dessa impunidade, né, desses torturadores, que Bolsonaro e Mourão são torturadores, todos eles são só torturadores nesse governo, mas esses dois aí eu vou pegar eles hoje pelo rabo e vou, então, falar sobre como ser resiliente, como não estourar com o que eles dizem, como não ter emoção com o que eles dizem, porque eles brincam com isso, né? Porque é um jogo perverso para que as pessoas estejam sem ação, porque quando você é atacado, as palavras matam, né? As palavras torturam, então você fica sem ação e não faz nada contra eles. Mas nós fazemos, então estamos aqui, mesmo que seja eu sozinho, o povo vai seguir aí onde
onde for. Mas eu queria falar, só dar um alôzinho, eu já terminei o que eu ia dizer, porque quem quiser acompanhar a minha live mais tarde é só seguir meu nome aí, Inês Oludé, Inês com Z, no YouTube. Eu acho que o Facebook está boicotando, mas enfim, no YouTube dá para ver às 15 horas do Brasil. Mas eu queria só falar de um selo alemão que saiu, que se chama Break the Silence. É uma fanzine de 84 páginas, que foi uma cooperação entre o Brasil e a Alemanha, de punks, roqueiros e etc., hard rock, todas essas coisas. E o projeto se chama Fuck Bolsonaro. Então, todos esses roqueiros gravaram alguma coisa sobre o Fuck Bolsonaro, e tem 20 do Brasil, 20 grupos, né? Tem grupos conhecidos do Brasil de rock que fizeram esse projeto. Então, o iniciador desse projeto se chama Balo, né? Que é responsável pelo selo Submundo do Som, que teve essa ideia de compilação, né? Desde que o Bolsonaro foi eleito. E ele disse que ele foi... que ele esteve no Brasil e é contra tudo que está acontecendo no Brasil, e por isso que ele gravou essa fanzine e esse disco, esse CD, né? Então, são essas ações que estão acontecendo por aqui. Manda para nós, hein? Eu vou mandar, eu já botei aqui para você. É interessantíssimo o que eles estão fazendo, é muito incrível, né? E a explicação muito boa, porque você sabe que os alemães, os holandeses são muito ecologistas, né? Eles têm muito mais atividades pela ecologia. A Bélgica é mesmo uma tragédia, assim, num certo sentido, porque a Bélgica, quando fala Bélgica, você fala OTAN, você fala Parlamento Europeu, você fala todas essas instituições que estavam ligadas com o capitalismo, com o nazismo, né? Porque a União Europeia foi criada por quem? Pelos nazistas e os americanos, né? Os nazistas reciclados, né? Que foram reciclados depois da guerra. Então, aqui na Bélgica não pode passar, porque se passar aqui tem 6 mil espiões nesse país, tem 5 mil embaixadores, tem 30 mil lobbies que estão influenciando os políticos aí na União Europeia, no parlamento. Então, quer dizer, um país desgraçado. Mas, ao mesmo tempo, é aqui onde tudo acontece. Todas as decisões da Europa são feitas aqui na Bélgica. Então, temos que agir com os partidos de esquerda. Mas os belgas estão agindo muito contra Bolsonaro, as ONGs, os sindicatos, as pessoas mesmo. Não tem uma pessoa aqui na Bélgica que vai lhe dizer eu gosto do Bolsonaro. Todo mundo odeia Bolsonaro aqui. É uma coisa incrível. Então, é horrível, horrível. Mas como... Segunda vez eu tenho vergonha de ser brasileira, mas na época da ditadura eu tinha vergonha, mas como era pela força... Aí você tinha uma desculpa, mas agora o povo votou, aí você não tem desculpa. A única coisa que eu consigo fazer é uma analogia com a Alemanha. Quando me perguntam por que votaram em Bolsonaro, eu digo, meu filho, é a mesma razão pelo qual votaram em Hitler, pelo qual votaram em Mussolini. Procure saber a história que você vai entender, porque é exatamente isso. Então, Oi, Inês. Oi. Inês, só uma sugestão aí para sua live. Eu estava vendo ontem a presidente de fato golpista lá da Bolívia, ela fez toda uma homenagem aos militares que assassinaram o Che. Ela fez uma parada militar, como se fossem grandes heróis nacionais, uma coisa absurda, né? Que só remonta. Mas essa imbecil, eu deixo ela passar sob silêncio, porque ela não tem realmente a mínima importância, ninguém nem falou nela aqui, ninguém nem falou que ela tinha comemorado. Então, ela não tem importância. Já Bolsonaro e Mourão, as pessoas ficaram indignadas com o que eles disseram. E aí... essa luta pela memória, a verdade e a justiça é uma luta fundamental, né? Nós vivemos essencial. Hoje... que, às vezes, as pessoas da Europa não entendem que nós vivemos num regime de exceção. Não é o Estado Democrático de Direito, que foi rompido pelo golpe, e não é uma ditadura como nós vivemos já uma experiência brutal, né? Mas nós estamos num momento de muita exceção, né? Daí a importância, né? A gente agradece muito a vocês, companheiros e companheiras do Brasil que moram no exterior, por acionar, como na ditadura foi fundamental essa solidariedade internacional à resistência democrática no Brasil, né? Inclusive, denunciar o apoio dos países europeus à ditadura brasileira da época e a de agora. Exatamente.
Então, eu queria puxar a Anaísa, aí de Amsterdã, né? Já que a Inês colocou aí, e a Ana já tinha destacado logo na abertura, né? A importância da luta ambiental na resistência ao Bolsonaro. Muita gente, né, percebeu que esse projeto genocida se volta contra todas as formas de vida, não só contra a vida humana, né? E a repercussão, evidentemente, da queima dos nossos biomas, da mudança na legislação ambiental, nos órgãos de fiscalização e controle, cresceram muito, né? Anaísa, você que está aí também, né, na construção da fibra, né, no coletivo Amsterdã, o que você poderia nos dizer aí, né, do Stop na Holanda e a sua análise, né, de como essa questão ambiental tem incidido, né, na resistência aí na Holanda e as outras facetas do movimento do Fora Bolsonaro. Muito obrigado aí pela sua presença, uma boa noite para você, boa tarde para nós aqui, né? Obrigado aí por ter podido participar conosco. Oi, Renato, boa noite. Aqui já estamos à noite, mas bom dia ou boa tarde, dependendo de onde vocês estão assistindo a gente. Ana Prestes, é um prazer lhe conhecer também. Estou muito satisfeita de estar aqui podendo representar o coletivo Amsterdã. Eu, particularmente, não estive no nosso ato dessa tarde, porque eu sou grupo de risco, né, pela idade, e, enfim, a situação da pandemia aqui na Holanda, nessas últimas 2-3 semanas, vem se agravando, ainda não temos nenhuma perspectiva de melhora, a curva continua subindo, os hospitais estão começando a ter que lidar novamente com as limitações de internamento por conta do crescimento dos pacientes do Covid, e isso tudo eu estou pontuando porque isso tudo interfere na nossa resistência, né, que basicamente, sempre foi, eu sou fundadora do coletivo Amsterdã junto com outras pessoas, com outros companheiros e companheiras, fomos também fundadores junto com outros coletivos, como bem a Natália apontou no início, da Frente Internacional, né, continuamos trabalhando arduamente, apesar de toda a nossa frustração, tristeza e dificuldades, que não é fácil a gente nesse momento, né, mas a gente está aqui fazendo isso. Então, nós conseguimos organizar, apesar de todas as recomendações, porque aqui a gente tem que pedir autorização para a prefeitura, para organizar qualquer ato de rua, qualquer manifestação, e a prefeitura, via de regra, a princípio, ela autoriza que você vá para a rua, né, dependendo do tamanho da manifestação, de algumas características em que você precisa garantir a segurança das pessoas, a mobilidade das pessoas na rua também, né? Assim como eu tenho o direito de manifestar, as pessoas têm o direito de se locomover, e eu não posso também atrapalhar trânsito, enfim, tem uma série de questões. Mas, apesar de todo o risco, principalmente Amsterdã, que é hoje um dos focos do crescimento das contaminações aqui na Holanda, a prefeitura pediu que a gente pensasse bem se a gente realmente gostaria de ir para a rua nesse momento, mas não nos proibiu, muito pelo contrário, nos deu todo o apoio no sentido de nos orientar de que maneira nós poderíamos ir para a rua e nos manifestar contra o Bolsonaro, né, o governo brasileiro. Então, na verdade, a gente só pôde levar poucas pessoas, né, porque todos nós tivemos que ir, as pessoas que tiveram todas que estar dentro da linha de cuidados, uso de máscara, uso de álcool gel, ficar distante das pessoas, porque nesses momentos, a nossa experiência com outros atos de rua, já fomos muito para as ruas de Amsterdã, porque esse é o nosso papel aqui, viu, pessoal? Principalmente a gente conseguir levar para a opinião pública holandesa uma outra história, né, uma outra versão das coisas que estão acontecendo no Brasil, inclusive desde 2016. Então, as pessoas se aproximam, elas querem conversar, elas querem ouvir, né? Mas com essa coisa do corona, ficou uma coisa bastante resumida, bastante pequena comparado com outros atos que nós fizemos, mas o pessoal que foi, com quem eu entrei em contato para saber como é que tinha sido lá e tal,
nos colocaram uma série de aspectos que eu acho que é bem interessante a gente pontuar, porque isso faz parte, nesse momento, do que é estar na resistência, né? Então, apesar da quantidade, aparente série de pessoas que estavam passando, se aproximaram, né, porque tinha, inclusive, o coletivo colocou umas faixas, colocou umas cruzes no chão, isso já, em outros atos a gente fez a mesma coisa, para simbolizar, né, a quantidade de mortes absurdas que a gente tem observado ao longo desse período, né, desse período difícil e triste da história do Brasil, desde que esse governo assumiu, e que agora vem, inclusive, ficar mais agravado com a questão da pandemia. Eu gostaria de responder a uma pergunta inicial que a Ana Prestes fez para todos nós, né, dos coletivos, e eu gostaria de falar o seguinte: ela perguntou se o que é que impactou mais a opinião pública aqui, se eu entendi direito a pergunta, se foi a questão da pandemia, das mortes que estão sendo contabilizadas com muita angústia, definir, inclusive, o que a gente assiste aqui de fora para o que está acontecendo lá. Então, eu espero ter respondido, Ana, a sua pergunta inicial, e, no final das contas, eu gostaria de dizer que a gente aqui da Holanda, apesar de que a gente não tem grandes atuações, como, por exemplo, o pessoal lá dos Estados Unidos, como em outros países, até porque a comunidade brasileira aqui na Holanda, comparadamente a outros países, é uma comunidade pequena e, infelizmente, boa parte desses brasileiros que estão aqui são bolsonaristas. Então, a gente não conta assim, com muita gente para a gente poder... E a luta é muito grande, né? Então, apesar da gente fazer um trabalho de formiguinha, a gente está aqui desde 2016 e vamos continuar nessa resistência enquanto a gente sentir que o Brasil precisa de nós para que a gente possa contribuir para uma outra realidade. Tá bom? Então, isso que eu podia fazer para vocês. Nossa luta não para, né? São muitas facetas de uma mesma tragédia, né? É muita coisa, é muita coisa. Nós não temos agora uma única crise, né? Nós vivemos tudo muito junto e misturado, né? Uma crise econômica, social, ambiental, energética, de alimentos, política, né? Sim. Ana, onde é que isso vai parar, né? Você viu aí 2 depoimentos muito interessantes da Anaísa e da Inês, né, de países vizinhos, mas que mostram essa divisão da comunidade brasileira, né? Como aqui no Brasil, nós temos bolsonaristas de um lado, mas temos, né, não é correto a gente dizer que os brasileiros no exterior apoiaram em massa o Bolsonaro. Há resistência, há luta, né? Aliás, Renato, posso rapidamente só pontuar o que aconteceu aqui na Holanda com relação a isso? Nos últimos anos, historicamente, o que a gente percebia aqui na Holanda, eu estou morando na Holanda agora há 18 anos e meio, mais ou menos, então já participei de várias eleições da resistência. E eu queria reforçar a questão da Bolívia, que eu falei para a Inês, aí lembrando que a golpista lá, Jeanine Áñez, homenageou os assassinos do Che, porque daqui exatamente uma semana nós temos eleição na Bolívia, dia 18 de outubro, e essa eleição ela é muito importante para nós, na América Latina, é muito importante, inclusive, a gente passar essa mensagem ao mundo, né, de que nós ali na Bolívia estamos tentando, e temos todas as oportunidades ali, as chances de derrotar o golpismo. Não vai ser uma eleição fácil, Renato, nem sei aí como é que funciona aqui o seu programa, mas se você está pensando em fazer, vocês estão pensando em fazer um programa sobre isso, imagino que vocês vão falar bastante sobre a questão da Bolívia, é um grande teste aí de democracia aqui na América Latina, né? Assim como o referendo constitucional do Chile, que está chegando 25 de outubro, a eleição na Venezuela, 6 de dezembro, a eleição no Equador, que está chegando em fevereiro, nós estamos num momento, eleição no Brasil, eleições municipais no Brasil, nós estamos num momento assim de caldeirão eleitoral aqui na América do Sul e que é um grande teste de resistência das nossas democracias. Me tocou muito, e eu acho que há muitos que estão assistindo, a fala da Inês sobre a necessidade de combater essa fala do Mourão, do Bolsonaro, nessa contação de história falsa, fake, que eles fazem, né, do passado e da ditadura. E realmente é muito duro quando o Mourão fala que as pessoas que estiveram e que foram vítimas, que presenciaram
o regime militar precisam morrer para que a história seja recontada de outra forma, né? Então, isso é um reconhecimento deles de um autoritarismo persistente e que queria deixar a mensagem aí para a Inês e para outras pessoas que acompanham essa pauta da memória, que nós sabemos que foram deixadas muitas sementes, né? Eu mesmo faço parte de uma família que teve que se exilar, se exilou na então União Soviética, eu e vários primos nascemos na União Soviética, tenho na família também netos de desaparecidos políticos, do João Macena, e a gente está até construindo aí um livro, uma literatura infantil específica sobre essas avós desse período, para não deixar essas histórias morrerem, porque eu acho que isso também é forma de fazer resistência e também é forma da gente contar a história e não permitir que esse tipo de opinião vá ganhando terreno aqui no Brasil. É isso, Renato. Com certeza, nós estamos atentos aí a essa onda golpista, né? O Brasil é um padrão, né? Lamentavelmente, em 1964, nós abrimos um ciclo de violentos golpes de Estado e ditaduras militares que duraram décadas na América do Sul, América Latina, né? E essa experiência golpista que foi tramada inicialmente em países de menor repercussão geopolítica, como Honduras, Paraguai, que nos atingiu aqui, virou a regra, a direita rompendo a democracia, né? E dando golpes, às vezes por dentro, como no Equador, às vezes violentos, como na Bolívia, né? Com certeza é um período dramático para a América do Sul, para a América Latina. Então, isso justifica a gente dar uma guinada agora, rapidinho, da Europa aqui para a América Latina, né? E ouvir a nossa companheira Djê Macedo, que é do coletivo Maia, lá da República Dominicana, também organizadora do Stop. E eu fiquei muito contente, viu, Djê, quando o pessoal da organização do Stop falou, não, vamos colocar a República Dominicana no programa e tal, porque é uma oportunidade também da gente prestar homenagem a um grande amigo nosso, um internacionalista de primeira, amigo do Brasil, né, que nos deixou, acredito que já faz um mês, né, o companheiro Gordo Oviedo, uma figura que a Ana Prestes também, com certeza, conviveu, né, nós estivemos juntos com o Gordo em toda a história do Foro de São Paulo, nos encontros da esquerda latino-americana. O Gordo sempre foi uma figura, era nosso anfitrião quando a gente ia para a República Dominicana, sempre nos procurava aqui no Brasil, um amigo muito particular do PT também, nos encontros do PT a gente sempre se encontrava. E então, Odi, a gente passa a palavra para você, pedindo que você também seja porta-voz, né, dessa nossa amizade, né? Depois você falar, acho que a Ana vai querer falar também sobre o Gordo, porque era uma figura muito importante, né, para a solidariedade com a esquerda brasileira. E então leve um nosso abraço aí a todo o pessoal que conviveu com o Gordo Oviedo, né? A falta que ele faz, né, na nossa solidariedade. A gente que fica aqui vai continuar essa luta. Obrigado, Djê, é um prazer aí, uma boa tarde para você. Uma boa tarde a todas e a todas. É um prazer imenso estar aqui compartilhando com vocês esse momento do Stop Bolsonaro, esse momento tão importante, onde a gente realmente tem que dizer não, basta, ele não, ele nunca, ele jamais, ele não nos representa, e é o Stop Bolsonaro, sem nenhuma dúvida, né? Então, estou muito feliz de estar aqui. Vou resumir muito rápido a minha participação na militância. Eu represento agora o coletivo Maia aqui na República Dominicana, mas fui uma das fundadoras lá por 2016, assim começou o golpe, do grupo Berlim contra o Golpe, que sigue na ativa hoje. Também faço parte da iniciativa Lula Livre, que realmente faz um trabalho incrível, continua aí lutando, como a Inês falou. A gente não pode esquecer que o Lula está provisoriamente livre ainda, né? E enquanto todos os direitos do Lula não forem suspensos, a gente tem que continuar no Lula livre, com certeza. E a gente continua, e a iniciativa alemã Lula Livre faz um trabalho muito bom sobre
é um exemplo de como junta, como pode se juntar, como fazer com que os grupos de esquerda se juntem para se fortalecer, né? Para ser um pouco mais forte, todo mundo. E aqui sobre a República Dominicana, falando agora sobre o Gordo Oviedo, um queridíssimo, foi realmente um grande amigo para mim, quando cheguei aqui na iniciativa, né, de continuar denunciando as aberrações cometidas pelo desgoverno Bolsonaro, pelo Bolsonaro. Então, ele foi uma das pessoas que mais me ajudou aqui, e é um queridíssimo, deixou muitas saudades, realmente. A gente e os companheiros de esquerda aqui da República Dominicana, realmente foi como se tivesse tirado assim, o chão da gente. Todo mundo ficou super desorientados, né, com essa notícia do Gordo. Ele era muito querido, inclusive muito amigo do Lula. Nós estivemos juntos, e olha que foi por acaso, não combinamos. Eu estava no Brasil quando Lula foi solto, e na Casa Portugal, quando Lula fez o pronunciamento dele aí, super esperado, né? Todo mundo emocionado. Quem eu encontro? O Gordo Oviedo, com a sua companheira Soraya, lá com Lula já doente, né? Na cadeira de rodas. Então, ele é e vai ser sempre uma figura muito importante aqui na República Dominicana de esquerda. Agora, dando um pouco notícias daqui da República Dominicana sobre as atividades que a gente faz do Stop Bolsonaro, tenho que dizer que a maioria dos brasileiros que vivem aqui na República Dominicana apoiam o Bolsonaro. Somos pouquíssimos os brasileiros, é um país pequeno, né? Mas ainda somos pouquíssimos brasileiros aqui na República Dominicana que está contra Bolsonaro e que estamos na luta. Eu sinto que muitos brasileiros que estão na luta contra Bolsonaro, contra esse governo, se sentem um pouco oprimido. Não tem muito espaço onde a gente possa, digamos, se encontrar para falar e para sair às ruas. Aqui na República Dominicana, agora ganhou um governo, que bom, de esquerda, ou pelo menos com a tendência mais esquerdista. Isso suaviza um pouco para a gente que quer lutar para sair e fazer nossas manifestações, embora na República Dominicana continua em estado de toque, em queda de toque de queda, que foi flexibilizado. Agora já não tem mais o toque de queda, começou a partir das 5, depois foi flexibilizado para a partir das 6, e agora estamos na semana de segunda a sexta. O toque de queda é a partir das 9 da noite, e não no fim de semana, a partir das 7. Isso. Os contágios aqui estão estabilizados, digamos. É um país que tem um pouco mais de 10 milhões de habitantes, e o Covid aqui, digamos, que se controlou, se mantém estável. Até o momento, a República Dominicana tem uma faixa mais ou menos de 2.500 mortos, mais 120 mil contagiados, né? Essas são as estatísticas. Para um país pequeno, isso é muito. Então, as atividades públicas são restringidas. Não podemos nos manifestarmos na rua com muita gente, não é possível. Aqui não se necessita pedir autorização para se manifestar, basta você juntar o teu grupo, ir a um espaço e fazer sua manifestação. Sendo que, nesse momento, pelo coronavírus, a gente não vai. É prudente não ir, é prudente não sair. Mas, sim, podemos ir à rua, fazer... Por exemplo, eu fiz o ato ontem do Stop Bolsonaro, eu fiz uma faixa gigante, que vocês estão vendo ali no fundo,
que é o tema que está aí também na Raia, que é sobre as queimas na Amazônia e sobre a insensatez, sobre aquele palavreado todo do Bolsonaro, que não serve de nada e nem para nada, de culpar os indígenas pelo incêndio que está havendo na Amazônia, né? Então, é uma insanidade terrível, e eu fui às ruas ontem, eu fiz um vídeo, eu tirei foto do Stop Bolsonaro, e é muito interessante, porque mesmo que não tem que tem essa proibição, as pessoas estão indo às ruas, saem, passeiam, e é muito interessante que sempre que você sai e vai fazer algum ato, as pessoas se aproximam, as pessoas olham e realmente têm um interesse. Eu acho que eu nunca, em toda a minha vida, em toda a minha história de militante política, de ativista, eu nunca cliquei tanto fora Bolsonaro na minha vida. Sinceramente, eu acho que o Bolsonaro é uma criatura assim, tão do mal mesmo, do mal, e ele mesmo expõe isso claramente, né? Ele não faz a mínima questão de aparentar um bom senso, ele fala, ele diz, então não sou eu que estou dizendo que ele é do mal. Ele é do mal porque todas as ações que ele faz é do mal. Não é para somar, é para diminuir, é para menosprezar, é para humilhar esse comportamento dele com todas essas classes sociais, com todos os artistas, com tudo, né? Com todos os movimentos sociais, com os jornalistas. Ele é uma criatura agressiva. Agressiva, tem uma boca muito suja. Então, eu nunca, em toda a minha vida, falei tanto sobre um governo que não funciona como o Bolsonaro. Eu acho que Bolsonaro é, assim, o presidente que bateu o recorde do não tudo. Não ele nunca, ele jamais, ele não. Eu acho que é mundial isso e as pessoas estão percebendo. E mais do que nunca, é necessário realmente, por mais que a gente se canse, porque cansa, porque o que o Bolsonaro fala afeta tanto física como psicologicamente as pessoas. Mas estar cansado não é uma opção. Não existe essa opção para a gente de estar cansado. A gente agora já não temos mais um dever de denunciar. A gente tem agora uma obrigação de denunciar Bolsonaro. É denunciar ou denunciar. Nem temos opção. Então, eu acho muito importante todos os movimentos que acontecem pelo mundo de dizer não. Ele é uma pessoa que está ferindo, e sempre feriu, mesmo antes de ser presidente, a Constituição, os projetos que ele tinha, nenhum foram, foram aceitos, sempre era uma rejeição. Por quê? Porque ele é o que ele é, como ele se mostra agora. E aqui na República Dominicana eu fui a única brasileira que no dia das eleições fiquei lá para ver a contagem dos votos. Me fizeram esperar lá na embaixada, mas eu fiquei para ver as contagens dos votos. E a população de brasileiros na República Dominicana varia, estava mais ou menos por aí por 550 brasileiros, né? Pelo menos os registrados na embaixada. E na época das eleições, por incrível que pareça, foram pouquíssimos que não era bolsonarista aqui. Eu participei de um grupo, que me colocaram num grupo, onde, como eu comecei a desmentir, todas aquelas mentiras, porque realmente, gente, não é mentira, é verdade. Eles deturpavam tudo que entrava no WhatsApp. Eles deturpavam, eles cortavam. Quer dizer, gente indigna, né? Como são
esse pessoal que apoia o Bolsonaro, né? E eu saí desse grupo. A Digé era mais linda, mais leve, a atriz, a sorridente, e graças a Deus, ou graças aos deuses, eu continuo sorrindo, eu continuo, porque é a minha arma de destruição massiva contra Bolsonaro, é rir, é fazer as coisas sérias, rindo, porque o que ele quer é nos calar, é fazer com que a gente fique amargada, agressiva, como eles acham que são as pessoas de esquerda, né? Então, isso acontece aqui, que me tiraram desse grupo depois que eu comecei a me manifestar contra Bolsonaro. Então, eu até agradeci. Eu saí do grupo agradecendo pelo favor que eles me estavam fazendo de me tirar do grupo e continuei na luta. Aqui na Resistência, eu tenho muito apoio dos dominicanos de esquerda, né, dos que são de esquerdas daqui. Não posso deixar de falar que na República Dominicana é muito, muito complicado ser também de esquerda ou ter uma opinião que diverge, né, do que os tradicionais, as pessoas do bem, né, acreditam. Então, você se manifesta um pouco e aí todo mundo cai em cima de você. Mas isso não nos cala, né? Então, eu tenho muita sorte de ter tido o apoio do Gordo Oviedo, sempre, inclusive, a minha camisa a favor do Lula, pela liberdade do Lula livre, foi um presente dele, né, numa manifestação que eu organizei aqui. Antes do corona, eu organizei uma manifestação presencial com a presença de pouquíssimos brasileiros, porque são os pouquíssimos que se sentem oprimidos aqui. Mas foi muito bom. Tenho que agradecer muitíssimo a uma companheira dominicana que está muito involucrada, muito na luta a favor da Venezuela, a favor de que os venezuelanos tenham uma política soberana, que não aceita Trump lá metendo o dedo e a mão, assim como nós não temos que aceitar também, e nós não aceitamos a mão do Trump lá no Brasil. Aqui também tem, que é a Maribel. Ela é uma mulher incrível, foi uma também das poucas que me ajudou, né, que me ajudou aqui, né, na manifestação. E agora, pelo Covid, não deu, né, para juntar todo mundo. Ela também é uma pessoa de risco, assim como era o Gordo também, mas que tenha 1, 2, 3 pessoas que ajudem, que nos apoiem, já está valendo, né? A gente precisa qualidade, a gente não precisa ter um grupo de pessoas que venha com hipocrisia, né? A gente precisa de pessoas que realmente enfrentem de cara os problemas atuais, não só do Brasil, como de toda Latinoamérica. Essa volta dada aí, que é uma coisa inaceitável, né? Tantas lutas, tantos sacrifícios, para que, de repente, queiram banalizar todo o sofrimento, todas as lutas, é uma coisa que, gente, não dá para a gente aguentar. Então, eu continuo com o apoio dessas pessoas, continuo na luta, vou estar sempre aí fazendo parte, não penso em abandonar a luta, vou estar na luta, vou estar até que Bolsonaro saia, né? Não queremos, e como uma das companheiras já falou aí, é impressionante como antes você falava, as pessoas sempre perguntam, de onde você é? Você falava Brasil? Ah, Brasil, que lindo! Agora, você fala Brasil, é como se fizesse assim, por favor, sai de reto, né? Porque o Brasil está sendo mal visto em todos os lugares. É muito, muito triste ver isso, mas, por outro lado, é muito bom também,
porque mostra quem é, da onde veio, o que faz, ou, aliás, o que não faz, esse homem que se diz representar um país tão importante e que já foi tão respeitado quanto o Brasil. Então, desmascarar esse governo é a ordem do dia, do hoje, do amanhã e do sempre. Então, a gente vai continuar aqui na luta e vamos dizer sempre, stop Bolsonaro, não te aceitamos, você não nos representa, você nunca vai nos representar, e não fale em nome do povo brasileiro, porque de povo ele não sabe nada, e ele não representa o povo brasileiro. Então, é um stop Bolsonaro bem sonante desde a República Dominicana, e vamos continuar na luta até ver Bolsonaro sair assim, cabisbaixo e sem moral, porque ele não tem nenhuma, desse governo onde ele se apoderou, onde apoderaram o Bolsonaro. Foi eleito, né? Infelizmente, mas aceitar nunca, jamais. Obrigada. Muito bem, tia. Eu te agradeço demais aí o seu depoimento. Aí, Ana, que falta faz o Gordo Oviedo para a nossa solidariedade, hein? Com certeza uma figura que marcou a esquerda brasileira pela sua amizade, pela sua combatividade, pela sua solidariedade, né? É verdade. Muito bom te ouvir, viu, Gê? Trabalho de formiguinha mesmo que você faz. E te ouvir aí da República Dominicana dá muita saudade mesmo do Gordo Oviedo. Eu acho que a gente, nessa militância, e assim, na militância internacional, eu falo que eu tive vários professores. Ele foi um dos meus grandes professores. Não lembro de ter ido a nenhum fórum de São Paulo, por exemplo, que ele não tivesse, e ele sempre, com aquele riso dele, recebe a gente, né? Ele tinha um carinho especial pelas pessoas aqui do Brasil, ele viveu um tempo aqui no Brasil também, né? Teve na embaixada, inclusive, e faz muita falta. Ele tinha, eu acho que nós tivemos a oportunidade de aprender muito com ele, né, sobre a história do movimento internacional progressista na América Latina, e eu acho que a gente tem que preservar essa memória, sabe? Colocar no papel tudo que a gente aprendeu, tudo que ele contribuiu, porque isso faz parte de uma memória coletiva da militância de esquerda na América Latina. Parabéns pelo seu trabalho, viu, Jê? Esse trabalho de formiguinha. E tem uma coisa que você fala que é interessante, que nosso trabalho de narrativa, de convencimento, não é só com os brasileiros que estão no exterior, mas é com a comunidade local, né? Com o contexto local, porque hoje combater Bolsonaro, como o pessoal que está na Europa falou, é combater o obscurantismo, o negacionismo, a destruição do meio ambiente, a banalização da vida, o unilateralismo. E quanto mais a gente consegue convencer também a sociedade local, mais os brasileiros também que vivem nessa sociedade local vão participar desse debate, dessa compreensão. E por falar em trabalho de formiguinha, né? É muito importante puxar aqui o Brasil para essa conversa, né? Eu queria... Oi, Tê, vamos fechar com você, então, antes do Aloysio? Pode falar. Eu queria só complementar uma coisa, é que agora, por exemplo, aqui, né, no atual governo, né, de Luiz Abinader, foi outra vez aberto os inquéritos de corrupção das pessoas envolvidas na Odebrecht. A maioria dos brasileiros aqui que apoiam o Bolsonaro também vieram trabalhar aqui pela Odebrecht, e agora é um silêncio total. Se você via um pouquinho de brasileiro se manifestando, agora você não escuta mais, né? E muitos brasileiros agora já até foram embora, né? Porque agora é a hora de ver, né? Era só isso, era só esse comentário que eu não tinha dito antes, né? Então é menos bolsominions, menos gente fascista no meu caminho. Mas pedra, eu estou tirando. Seus caminhos sejam todos abertos aí, viu? Obrigado, viu, Jé? Olha, o Aloysio Matias, que está aqui conosco, né? Eu fiquei muito contente também com a indicação dele pelo Comitê do Stop Bolsonaro,
para que ele pudesse nos falar um pouco sobre o Stop no Brasil. Porque o Aloysio é desses militantes, como a Dê falou, que vai de um em um, é aquele militante que ganhar a opinião de mais um é fundamental. E é algo que a esquerda brasileira, muitas vezes, perdeu no caminho com a sua institucionalização, com as suas vitórias eleitorais, essa perspectiva da disputa política ideológica, do trabalho militante, do trabalho de base, né? E o Aloysio faz isso lá no Rio Grande do Norte. Eu conheço o Aloysio, militamos juntos aí há muitos anos, e foi uma grata surpresa, né, que o Comitê Internacional do Stop falou, não, aí do Brasil vai ser o Aloysio, né? O Aloysio aí também é uma figura-chave da campanha Lula Livre no Rio Grande do Norte, né? A gente tem feito muitas lives juntos da campanha Lula Livre, e eu queria ouvir de você aí, Aloysio. Você fez alguma coisa do Stop aí em Natal, ou está só navegando na fama do movimento mundial? Como é que foi aí o Stop em Natal e o que acontece hoje no Brasil, né? Como é que está organizado o Stop aqui no Brasil? Boa tarde e boa noite, e também quase boa madrugada para alguns, mas saudação para todos e a todas. Renato, antes de ter a honra de ter sido escolhido pela articulação do Stop Bolsonaro, eu tenho a honra de estar no canal da Resistência. Essa é a honra maior. Mas, enfim, a gente, da articulação Stop Bolsonaro, eu sou também, desde o início da articulação, eu estou nesse processo, desde o primeiro Stop, tenho o prazer de participar desses processos, porque o grande lance do Stop, que eu acho interessante, além de aglutinar todos os países, muitas cidades que esse ano, nessa edição agora, aumentaram as cidades. Além disso aí, é a capacidade também, Renato, Ana e todos que estão nos escutando e vendo, é a capacidade de articular as pautas, porque a gente articula o Fora Bolsonaro, e eu estou aqui porque exatamente o Brasil tem uma participação muito importante nesse processo, até porque Bolsonaro é daqui do Brasil. Então, temos que também ter uma participação ativa do Brasil, e aumentou. E é isso que eu quero chegar aqui nos números, que aumentamos a participação brasileira agora na articulação do Stop Bolsonaro. Então, temos 19 países e temos 59 cidades. Das 59 cidades, 23 são do Brasil, são 23 cidades brasileiras. E das 23 brasileiras, a maioria foi virtual. O trabalho está sendo virtual, as intervenções estão sendo virtuais, 15 cidades virtuais e 8 cidades presenciais, e alguns até presenciais e virtuais. Então, aumentamos a participação do Brasil, por isso que quando eu fui chamado, eu até disse para a Márcia, mas o Brasil vai participar dessa conversa do Stop com os países? Não, porque o Brasil é protagonista no processo. Então, tem que ser... E o Fora Bolsonaro é um Fora Bolsonaro brasileiro, porque o Bolsonaro é o presidente do Brasil, até por enquanto. Eu espero que a gente caminhe para que a gente extermine esse calo político que porventura apareceu de repente nessa eleição fake news. Mas, enfim, então a participação brasileira, Renato, Ana, a quem eu saldo, Ana de muitas lutas do Fórum Social Mundial, Ana, que é parente, sobrinha de Mariana mora aqui também no Rio Grande do Norte, Mariana Prestes, então eu saldo Ana também aqui, mas, enfim, a participação do Brasil aumentou aqui no terceiro Stop Bolsonaro. As nossas atividades estão muito concentradas em ações virtuais, com os painéis, que começou desde logo cedo. O Rio Grande do Norte ia fazer uma atividade presencial, e por alguns ajustes aí que a gente não conseguiu trabalhar a atividade presencial de madrugada,
adiamos para outro momento, até porque esse mês de outubro, Renato, Ana e Gê, e todos que estão nos escutando e vendo, esse mês de outubro é outubro vermelho, é outubro de muita atividade. Nós temos dia 13 já Anula STF. Então, uma grande mobilização para o Anula STF. Temos o Lula Day, que antecede um pouco o aniversário de Lula, mas no dia do aniversário também será um grande dia, no dia 27, e no dia 31 teremos mutirão também, com certeza teremos mutirão Lula Livre, ou seja, é um mês de outubro muito intenso. Foi um bom momento, o Stop Bolsonaro, a terceira edição do Stop Bolsonaro, ter feito no momento certo, no momento de outubro também, onde as eleições municipais no Rio Grande do Norte, no Brasil inteiro, e em alguns lugares do mundo também temos eleições também, Estados Unidos, por sinal, que é importante, que a gente está mirando também, mas assim, é um momento também onde a nossa pauta, não só a pauta que o Stop trabalha, que o Stop está trabalhando uma pauta voltada para a questão do meio ambiente e contra as privatizações que Bolsonaro está tentando acabar com nossas empresas, principalmente a Petrobras e o Banco do Brasil, mas o Stop ele tem se inserido eu acho que afirmativamente nesse mês de outubro vermelho. Então, assim, o Brasil aumentou sua participação na articulação, graças a vocês que estão no exterior. Não é só aqui do Brasil. Aí eu quero agradecer às companheiras que participaram aqui do processo, todas as nossas companheiras da articulação do Stop, que, por sinal, Ana, são várias mulheres. Inclusive aqui também no Rio Grande do Norte, nós temos nos nossos coletivos um grande número de mulheres participando. Mas o que me chama a atenção é no Stop. No Stop quase 90% da coordenação, da articulação principal, são de mulheres. Aqui mesmo, vocês viram que falaram várias mulheres e elas estão sempre participando do processo, seja com grupos menores, seja com articulações maiores, seja com trabalho de formiguinha. Esse trabalho de formiguinha, gente, é o trabalho que nós devemos fazer e querendo deixar o legado para todos e todas, principalmente para a juventude. Eu acho que outro desafio nosso, Renato, Ana e Tchê, a juventude está mais presente nesse processo. A gente aqui no nosso comitê Lula Livre, principalmente, a gente tem procurado trabalhar com a juventude, porque sem juventude não tem também futuro nem energia, porque essa energia que a gente trabalhou de muitos anos atrás, nossas biografias já estão chegando a 50, 60 anos, mas queremos trabalhar biografias para essa nova juventude que está emergindo agora e está no meio da luta, porque essa juventude foi a juventude que recebeu as conquistas de Lula e Dilma. Essa juventude tem muito que agradecer ao presidente Lula e à presidenta Dilma, porque essa juventude aí é que está mais sendo afetada com a quebra de conquistas. Então, quando você fala fora Bolsonaro, a gente tem que resgatar Lula e tem que resgatar a companheira Dilma e tem que resgatar todos os avanços sociais que nos últimos 14 anos conseguimos, nos últimos 12 anos conseguimos trabalhar no Brasil, incluindo a juventude como beneficiária. Então, aqui eu deixo o meu recado. O Rio Grande do Norte está trabalhando mais presencialmente, mais virtualmente no processo. Nós estamos, desde manhã que a gente está com ações virtuais nas nossas redes. Teve essa participação agora no canal da Resistência, que para mim é uma honra ter participado, e de 15h30, de 15h30, no qual o próprio Renato também vai estar presente, teremos a plenária mundial do Stop Bolsonaro, que é um fechamento
das experiências do que aconteceu hoje e também dos coletivos que trabalham o Fora Bolsonaro no Brasil e no mundo. Então, é o recado nosso aqui do Brasil, da articulação Stop Fora Bolsonaro, muita honra ter sido escolhido para representar, mas que eu sou apenas um. São centenas e dezenas de militantes, principalmente mulheres, que constroem esse Stop Bolsonaro, que cada dia que passa está crescendo mais. Muito obrigado a todos e a todas. Valeu, Aloysio, muito obrigado. Realmente, o protagonismo das mulheres no Stop é invejável, né? É uma experiência realmente muito rica, né? Nas duas conversas que nós tivemos sobre o Stop aqui, a gente sempre, depois do Hora 13 ser criado, né? A gente já teve 2 Stops e as mulheres é que têm a fala. Até hoje, eu falei, tem que ser a Ana Prestes, né, para ela ter a palavra também da mulher da luta brasileira aqui, nesse contexto todo. Mas, olha, antes de passar aqui para a palavra final da Ana, eu queria deixar aqui 3 avisos. Primeiro, que nós já passamos de 30 mil interações no Twitter com o Stop Bolsonaro Mundial, né? Nós estamos indo rumo aos Trending Topics aqui, nós pedimos para você não parar. Se você está nos vendo agora pelo YouTube, pelo Facebook, dá uma entradinha lá no Twitter e deixa a tua marca também para a gente cravar, né, o Stop Bolsonaro Mundial no mundo todo. A outra questão é que nós tivemos um problema técnico aqui com a nossa companheira Renê, né? A Renê da Espanha já participou do nosso programa anterior aqui e é uma militante que todos conhecem na campanha Stop Bolsonaro, Lula Livre. Ela acabou de ter uma iniciativa muito importante, repercutiu aqui no Brasil, um abaixo-assinado com 40 personalidades da Espanha, encabeçadas aí pelo jurista Baltasar Garzón, que questiona a suspeição do Moro, né, no processo que ele move, nos processos que ele move contra Lula, no âmbito da perseguição judicial ao presidente Lula. Esse manifesto teve repercussão aqui no Brasil, foi uma iniciativa dos companheiros que se articulam com a Renê aí em Madrid, a gente agradece, e no próximo dia 13 haverá uma ação de rede da campanha Anula STF. Então, nós vamos estar, com certeza, todos nós juntos nas redes novamente, dia 13, uma iniciativa dos comitês na Europa, que acabou ganhando apoio aqui do comitê no Brasil, e nós vamos estar juntos, além, né, dessa programação do Lula Day no final do mês e do Mutirão Lula Livre de outubro, nós vamos ter esse momento especial aí, protagonizado pelos comitês do exterior também do Anula STF, né? E você que está nos acompanhando, não se esqueça aí de se inscrever no canal da Resistência, de curtir a nossa live de hoje, né? Nós tivemos essa semana, até está sendo assunto aqui no nosso chat, uma queda nos algoritmos do canal da Resistência que nós estamos achando muito estranho, né? Foi um tombo assim, né? Hoje a nossa audiência está muito alta, né? Até por ser domingo, por estar dentro dessa programação, mas os nossos 2 últimos programas, esses algoritmos do YouTube deram uma escorregada conosco, né? De qualquer forma, né, a gente está sempre junto, né? E na próxima terça-feira temos o programa normal. Ana, foi um grande prazer te receber. Você é uma lutadora, né? Está no DNA da sua família, até no Rio Grande do Norte, né? Você vê que está espalhada essa família. Não, é o mundo todo, é o mundo todo. É uma família que anda. É internacionalista por DNA, né? E eu te agradeço demais aqui, e eu queria que você fechasse aqui com o tema que o Aloysio trouxe, que é o seguinte: a solidariedade de fora é muito importante, mas o povo brasileiro tem que se erguer, né? O povo brasileiro, não fosse a pandemia, estaria, com certeza, num outro patamar a luta de massas aqui no Brasil, facilitaria bastante a ação solidária dos nossos companheiros e companheiras no exterior. E esse tema é um tema latino-americano, porque o golpe no Brasil fez escola, né? E a resistência aqui se junta à resistência de toda a América Latina.
Eu deixo para você a palavra final aqui do nossa hora 13 de hoje, né? E vamos fazer outras coisas juntos sempre que for possível, tá? Um abração. Bom, obrigada, Renato. Que honra fechar essa roda, essa mesa. Muito bom te ver aqui também, Aloysio. Saudade das nossas confusões no Fórum Social Brasileiro, no Comitê Brasileiro do Fórum. A gente fez muita batalha junto, né, na construção do Fórum Social Brasileiro e no Fórum Social Mundial de uma forma geral, né, também. Agradecer de novo a Jay, a todas as companheiras que estiveram aqui compartilhando com a gente essa perspectiva da construção do Fora Bolsonaro em cada país do mundo. Compartilhar aqui com vocês, Renato, uma impressão assim, de que nós estamos terminando a segunda década, né, desse século. Ano que vem vamos começar a década de 20, né, do século 21, desse nosso novo milênio. Muita coisa mudou aqui na América Latina nesse último período. Se a gente pegar o golpe em Honduras em 2009 e o golpe na Bolívia em 2019, nós vamos ter tido aí 10 anos, uma década de golpes na América Latina, né? Passou pelo golpe em Honduras, golpe em Paraguai em 2012, o golpe aqui no Brasil, né, que se consumou em 2016, o golpe na Bolívia em 2019. Onde não teve golpe, teve lawfare, né, perseguição a Cristina Kirchner, ao Evo Morales, teve golpe e perseguição lawfare, né, Correia, Glass, Patinho, no Equador, o nosso companheiro Lula também sofrendo ainda até hoje perseguição política e jurídica aqui no Brasil, ou seja, infelizmente foi uma década de restauração conservadora, se a gente for comparar com as décadas iniciais em que, se a gente aqui se lembra, eu acho que todos estávamos lá em 2009 no Fórum Social Mundial de Belém, aquela mesa, né, em que estava Lula, Correia, Evo, Lugo, e o Chaves, nós estávamos assim no momento de ascensão do pensamento progressista na América Latina e de concretização de agendas progressistas através de posições de mando no Estado. Então, a gente está num momento hoje de resistência. E nós temos aí pela frente, Renato, Aloysio, Jay, todo mundo que está acompanhando, eleições muito importantes. Daqui uma semana a gente tem eleição na Bolívia, dia 18. Na sequência, a gente tem um referendo constitucional no Chile, no dia 25 de outubro, que também é muito importante. Vamos lembrar que há exatamente um ano atrás, o Chile estava assim, explodindo nas ruas em protesto social. A popularidade do Piñera chegou a 6%, a 6 pontos de aprovação nesse processo lá no Chile. Mesma coisa na Colômbia, ano passado, e continuam hoje os protestos na Colômbia contra a violência policial, principalmente. Na sequência, 3 de novembro, nós temos eleição nos Estados Unidos, cujo resultado é muito importante, como a Natália colocou hoje aqui para a gente. Eleição no Brasil, a eleição no Brasil municipal é extremamente importante, toda hora tem companheiros ligando, querendo saber, da Argentina, do Uruguai, do Equador, querendo saber como estão as eleições aqui no Brasil. 6 de dezembro temos eleições na Venezuela, são eleições também muito importantes, e fevereiro temos eleições no Equador, mas as eleições no Equador, eu digo que todo dia tem uma notícia nova. A eleição é só em fevereiro, mas todo dia tem uma tentativa de tirar, de caçar a chapa, de caçar o partido, de caçar as candidaturas. Então, nós estamos num momento de efervescência nas Américas de uma forma geral, se a gente for contar os Estados Unidos, e principalmente na América Latina e aqui na América do Sul. Então, o Stop Bolsonaro faz parte desse contexto. Combater Bolsonaro é mais amplo do que no Brasil, né? Então, esse movimento demonstra isso. Então, uma honra estar aqui. Vamos seguir acompanhando passo a passo essas eleições, essa resistência, para que a gente possa voltar a um outro momento aqui na nossa região, em que a gente era inspiração para o resto do mundo de agenda focada na justiça social, no combate à pobreza, no combate à miséria e no desenvolvimento dos nossos países, das nossas democracias. Obrigada demais pela oportunidade. Valeu, Ana. Obrigado a você, obrigado a todos os convidados, convidadas aqui da nossa live de hoje. Ela estendeu um pouquinho mais, porque é um dia especial, é domingo, né? Amanhã é feriado aqui no Brasil, então nós tivemos um pouquinho mais de tempo hoje.
Dia 13, terça-feira, então, a gente volta com Hora 13 aqui, às 13 horas. Olha aqui, números cabalísticos, né? Dia 13, às 13 horas, tem o Hora 13 aqui. E nós vamos estar, então, com esse programa do dia 13 também sintonizados com essa luta Anula STF, né? Fora Bolsonaro é o tema principal do nosso programa e Lula livre é parte da agenda democrática desse país, né? A devolução dos direitos civis e políticos de Lula e a volta do Estado Democrático de Direito em toda a sua plenitude. Então, até o próximo dia 13, às 13 horas, aqui com Hora 13, e o tema vai ser o Fora Bolsonaro e o Anula STF, tá bom? Um abração aí, gente, até a próxima. Obrigado. Obrigado, Eduardo, pelo tempo a mais que você teve que nos aguentar hoje aqui na técnica, né? Até a próxima, pessoal. Obrigado Fora a todos Bolsonaro. e a todas. Vamos à luta. Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro e anula STF. Fora Bolsonaro e anula STF. Fora Bolsonaro e anula o